populares, quantas merendas, quantas... Enfim, aí eles mensuram dessa forma, né? Muito bem. É assim que eles vendem o peixe, e a mídia adora esse discurso. Servidor não faz nada, servidor tem um monte de privilégio, então a gente tem que acabar com esse negócio. Muito bem. Bom, eu tenho que analisar o regime de contratação e dizer, bom, lá na fábrica é de um jeito, no serviço público é outro. E entender como é que é isso. Precarização de direitos, eu preciso entender. Necessidade de lei complementar, que hoje não tem, o governo quer forçar a barra e a gente vai ao Supremo para denunciar, se esse projeto for aprovado, a gente vai denunciar a inconstitucionalidade. Pode passar. Entidade fechada de natureza pública, essa foi uma luta das entidades na emenda 41, que o governo queria colocar entidade de natureza privada, e aqui está a origem do PLP 92, das fundações estatais de direito privado. Querem criar a fundação estatal para esta previdência complementar, em primeiro lugar. E na trilha vão os hospitais universitários, algumas áreas... os Cefetes, as escolas federais técnicas e umas outras coisas aí que o governo... Mas a essência é isso aí. Por quê? Porque houve uma luta entre as entidades sindicais no Congresso Nacional quando da aprovação da emenda 41. Então, o governo quer agora driblar a Constituição, dizendo que natureza pública é só fazer concurso público e seguir mais ou menos a lei lá de licitação. Portabilidade das contribuições do servidor, que é estadual, e vem para a União. Ele vem de bolso vazio. Então, ele não tem dinheiro para botar aqui no cofrinho da União. Então, ele leva um ferro quando chega aqui. Composição de conselhos e impactos econômicos fiscais. Aqui pega a LRF. E vocês sabem, para ter plano de carreira, o que o governo diz? Vamos ver se a LRF permite, vamos ver se cumprimos o limite. E aí é onde a gente vai ter problema, porque a gente vai ter um aumento da despesa líquida com o pessoal, com risco em alguns poderes e órgãos de descumprimento do limite, e aí, enquanto o poder e órgão estiver acima do limite, não tem plano de carreira, não tem contratação de novos servidores, porque a lei de responsabilidade fiscal veda expressamente. Então, aí é que a gente pega os atuais servidores. Então, esse não é um problema para os futuros servidores, é um problema nosso, tá? Porque eu posso ter a precarização da carreira. E os problemas não enfrentados e alternativas sustentáveis. Eu preciso fazer a reflexão sobre esses aspectos e eu vou tentar fazer isso da forma mais simples e didática possível. Esse é um tema chato, mas a gente precisa enfrentar, tá certo? Pode avançar. Bom... Déficit previdenciário a cargo da União. Não falo que o déficit é da União. Pode passar. A União tem um monte de despesas que não são dela, a União. A União é um ente da federação diferente. Ela arca com algumas despesas do Distrito Federal. Só que o governo, quando apresenta o déficit para o governo, de 52,7 bilhões, ele quase diz assim, não, isso é do servidor público federal. Vamos ver que não é verdade. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Bom, tem um déficit de 52 bilhões. Como é que eu acho isso? Pego o total de aposentadorias e pensões, 75 bilhões. As contribuições, nossa, os 11%, e da União, 22%. Deu 22 bilhões. Faço a diferença e acho um déficit de 52,7 bilhões. Esse déficit existe? Existe. Mas vamos entender por dentro de quem é esse déficit. Bom, 48 bilhões é do Poder Executivo, mas será que é tudo de vocês? Servidores públicos civis? Não. 19 bilhões é o déficit do militar. O militar não contribui, o militar tem filha que fica com a pensão e que deixa para várias gerações, né? Várias encarnações até. E aí a gente paga a conta. Então, não é justo dizer para a mídia que o déficit é de 52 bilhões, tem que separar. Não podemos aceitar isso. Tem que dizer, o déficit do servidor público civil é de tanto e do militar é de tanto. O déficit da União com o Distrito Federal, das aposentadorias e pensões, é de 2,9 bilhões, gente. Isso é quase o orçamento do Estado de Sergipe. Só de aposentadoria e pensão.
Eles não contribuem com nada. Não vem a contribuição para cá. Então, isso aqui é déficit, a cada ano aumenta, porque a cada ano tem mais aposentados e pensionistas do DF. Isso nós não podemos aceitar isso na nossa conta. Não podemos aceitar. Muito bem, pode passar. Então, quando a gente faz a distribuição, a gente vê que 37% do déficit é do militar. Isso tem que ser dito no Congresso Nacional. Tá certo? 5,5% é o déficit do Fundo Constitucional do DF. Não é nosso, não é do servidor público civil. Não vamos aceitar isso. Pode passar. E por que o déficit do Poder Executivo é alto? Porque a União incorporou empregados seletistas, muitos de universidade, sim. Não estou dizendo que isso estava errado, só que eram seletistas que contribuíam para o INSS, vieram para o regime próprio e hoje se aposentam no regime próprio. E o INSS não compensa o regime próprio. É claro que vai ter déficit. Temos que exigir do governo federal que o INSS faça um mapeamento do que foi contribuído para ele e faça a compensação. Ele compensa estados e municípios, mas aí a gente fica tudo na conta do déficit. E aí a gente acaba sendo apresentado, o servidor público federal, para a mídia e para a sociedade, como servidor público que só tem um monte de privilégios. Enquanto que, na verdade, o que há é um erro do Poder Executivo que não cumpre o seu papel, que não faz o seu exercício. Então, não tem nenhuma moral de fazer nenhuma proposta de previdência complementar, porque, primeiro, ele tem que cumprir a função dele e não quer cumprir. Bom, o servidor público civil, nós já fomos sacrificados com a contribuição do inativo, com a emenda 41 em 2003. A gente teve um salto da contribuição de 2 bilhões para 8, quase 9 bilhões. Houve um aumento de 309% em 7 anos. Então, já houve um sacrifício. O que fizeram para o militar? Olha lá, o militar contribuiu em 2003 com 1 bilhão, em 2010 ele contribuiu com 1,8 bilhão. Teve um aumentinho de 80%. Então, assim, o que é feito para conter o déficit do militar? Nada. Então, sempre as reformas vêm para o servidor público civil. Então, a gente tem que mostrar isso e não pode aceitar. Pode passar. Bom, regime de contratação, né? Eu tenho no setor privado, para a gente quebrar o governo, olha só, gente, eu tenho o setor privado, todo mundo é seletista. Então, se ele está no Acre, numa fábrica no Acre, no Rio Grande do Sul, onde quer que ele esteja, esse empregado ele é regido por uma única lei no país inteiro. O servidor estatutário ele é regido por um direito administrativo. Cada município, cada estado, a União, cada um tem o seu regime. E os servidores fazem concurso. Eu já fui do município, depois eu fui do estado do Rio de Janeiro, depois eu vim para a União. Eu contribuí para vários entes da federação. Isso dá um contorno muito diferente na Previdência do setor público. Eu não posso aplicar as regras do setor privado, porque lá é uma norma única. A gente circula pelos entes da federação fazendo concurso público. Lá ele tem uma relação jurídica por contrato, a nossa é administrativa. Ele tem uma justiça do trabalho, a gente tem uma justiça especial. Tamanha a diferença da nossa relação com o Estado. Eles não têm teto remuneratório, a gente tem um teto, pode passar. Eles têm FGTS, nós não temos FGTS. Quando o empregado da fábrica se aposenta, ele recebe o quê? Um cofrinho cheio do FGTS. A gente vai para casa. Tá certo? Então, como é que eu quero dar o mesmo tratamento se a relação não é igual? E não adianta querer dizer que a gente vai ter FGTS. A Constituição não assegura FGTS para servidor público. Por quê? Porque tem aposentadoria integral, a aposentadoria é pública. Ok? Contribuição, ele contribui pelo teto do INSS de R$ 3.600. A nossa contribuição é mínima de 11%, lá 11% é o máximo. A nossa 11% é o mínimo, há estados que cobram 14%. Sobre a remuneração bruta. Então, se você ganha 20 mil, 11% de 20 mil que paga.
Direito ao saque do FGTS, a gente não recebe nada, e aqui é que o negócio pega. Olha só, os sacrifícios é em menor proporção no setor privado. Qual é o sacrifício de um médico, de um enfermeiro, de vocês que tem que atender os pacientes nos hospitais em plena crise do H1N1? Você pode dizer, não, eu não vou atender esse paciente, não, porque eu tenho filho pequeno, eu não posso transmitir a doença. É possível dizer isso? Se disser isso, vai para o olho da rua. Porque está na nossa relação de trabalho enfrentar riscos. Eu não posso dizer, não vou fazer essa auditoria, não, que esse negócio é perigoso, índio prende a gente, índio prende, né? Auditor bate, faz essas coisas. Mas a gente tem que enfrentar o índio, tem que enfrentar a favela, tem que enfrentar os riscos. O policial pode dizer, não vou enfrentar aqui esses bandidos que estão aqui no Morro do Alemão, não deixa ninguém transitar. O que a fábrica faz? Fecha a porta, manda os funcionários embora, deixa o Estado restabelecer a ordem pública para a gente voltar. O que o policial tem que fazer? Tem que subir o morro. E pode morrer? Pode morrer. Mas ele pode dizer, não vou não, porque estou com medo de morrer. Hoje acordei com medo de morrer. Não pode fazer isso. E, coitado, às vezes não tem nem colete, não tem nem as condições para fazer um enfrentamento do crime organizado. Essa relação de trabalho é igual? Por que os direitos eles querem equiparar? Então, vamos botar também os empregados da fábrica para trabalhar com a bala perdida, e eles têm que trabalhar, porque tem que produzir, porque tem que pagar impostos. A primeira coisa que eles fazem é fechar as portas. Então, isso demonstra que a relação não é igual. Pode passar aí, Rolando, para mim, por favor. Bom, como os organismos internacionais? Então, vamos beber na fonte dos organismos internacionais para ver se é possível dar um tratamento igual. Pode passar. A OCDE é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Existe uma organização internacional que estuda essa questão. E vamos ver o que essa organização são aqueles países em azul ali. Pode passar. Bom, essa organização, que o Brasil, embora ele não integre, mas ele segue o que essa organização diz, ele diz que as regras que regem a função pública diferem em tudo daquelas que regem as relações entre os empregadores e os empregados do setor privado. Então, os organismos internacionais que estudam essa questão reconhecem que há uma diferença muito grande e que não dá para dar aposentadoria igual. Pode passar aí para mim. Os sacrifícios e obrigações de lealdade, que é isso, o médico tem que enfrentar o paciente com tuberculose, com pneumonia, com hanseníase, ele não pode não atender esse paciente porque ele tem risco de contrair a doença. O enfermeiro não pode fazer isso, o auxiliar de enfermagem, o técnico, aquele que trabalha lá na lavanderia, tem risco de contaminação? Tem risco de contaminação? Se vier uma agulha contaminada lá na roupa e ele se fura, ele pode ficar doente? Pode ficar doente, sim. Mas faz parte da relação. Faz parte do jogo quando ele é contratado pela administração pública. Então, eu não posso querer dar a mesma regra. Os sacrifícios e obrigações de lealdade são diferenciados. Pode passar. E aí, a própria OCDE, ela exige, né, que haja suficiente proteção, estabilidade, nível de pagamento